que testificam isso na própria palavra de Deus, segundo Reis 6:17. Que assim fala: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu então os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Isso era o discípulo de Eliseu, né? E ele não estava enxergando quando todo aquele exército foi contra Eliseu, porque ele dedurava o rei nas suas tramanhas, né? Na sua forma de ir contra Israel. E aí o rei então descobriu isso e mandou para que pegasse Eliseu. Mas Deus era tão poderoso, era tão com Eliseu, era um profeta daquela época, que ele fez isso. E os jovens não estavam enxergando. E veja que grande quantidade de cavalos e carros de fogo havia naquele lugar para proteger o servo do Senhor. No reino espiritual existe uma coisa muito interessante, que é um princípio de ação e reação. Alguém sabe o que é ação e reação? Tudo que a gente faz, existe uma reação. Uma palavra maldita, alguém vai nos retrucar, não é isso? E uma palavra bendita também. Uma coisa boa que nós fazemos, nós colhemos frutos a partir disso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Saiba que toda ação vai corresponder primeiro no mundo espiritual uma reação. E ela vai se manifestar aqui nesse meio visível. Existe o meio invisível, que é o mundo espiritual, e o meio visível, que é o natural, que nós estamos aqui agora presente. E como é essa manifestação? Ela vai acontecer segundo as tábuas da lei, que foram escritas com os dedos do próprio Deus, né? E é nesse momento que a gente vai saber o que é certo e o que é errado, o que fizemos de certo e errado, para ter essa reação no mundo espiritual e se manifestar no mundo natural. Segundo Mateus 18, de 18 a 19, fala assim: em verdade vos digo que de tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois, eu faço até um parênteses aqui, imagine assim, dois, dentre vós, né, fala aqui, dois, vamos colocar um casal, por exemplo, uma só carne, né, ali eles estão em comunhão, estão em paz, têm o mesmo sentido, o mesmo objetivo, e fala assim: também vos digo que dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meio do meu Pai que está nos céus. Então veja quanto poder nós temos aqui. A gente pode ligar e desligar qualquer coisa. Podemos ligar uma maldição também, podemos ligar uma bênção, e podemos desligar uma maldição e podemos desligar uma bênção. Depende de quem? De cada um de nós, da fé, da maturidade, do crescimento espiritual. Tem muitos que ainda estão no leite, mas Deus fala que a gente tem que crescer e temos que passar por um alimento sólido. E nesse mundo espiritual, por incrível que pareça, é um mundo organizado. Foi criado pelo Deus Pai, né? Antes da criação do mundo, do homem em si, já existia esse mundo espiritual, com todos os seus anjos. São milhões, são legiões de anjos que estão lá nos céus. Todos sob o comando de um Deus poderoso, o Eu Sou. E ele está dividido em dois reinos, nós bem sabemos, né? É o reino da luz e o reino das trevas. Segundo Colossenses 1,13 fala assim, que ele, se puder abrir, é interessante abrir, que é um texto que fala uma coisa bacana aqui, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Deus fala uma coisa interessante com relação a esses dois reinos. Ele revela aqui as artimanhas e o que ele vai fazer para nos resgatar desse reino das trevas, que todos nós nascemos no pecado, estávamos no reino das trevas. Não há um sequer homem nascido nessa terra que não tenha ido, passado pelo reino das trevas. Mas em Colossenses 1,13 fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, sabemos, o Filho, por si só, pela sua morte, criou esse reino de luz, de esperança, de paz, de reconciliação com esse Deus Todo-Poderoso. E continuando aqui, ele nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, devido ao quê? A uma rebelião de quem? De Lúcifer. Lúcifer foi o fundador do império de Satanás.
ou o império das trevas, formado por todos esses espíritos maus. Sabendo que ele levou um terço dos céus, ele conseguiu convencer um terço daqueles anjos. Que poder ele tinha, né? De manifestar a opinião dele, de convencer. Imagine, se ele convenceu os anjos, imagine os seres humanos, né? Que poder ele tem. Era um anjo de luz, era um anjo bonito, e ele seduz, sabia? Ele nos seduz muitas vezes em nossos desejos, em nossas concupiscências. É incrível a sedução dele. Ele seduz de várias formas e sutilmente, e de várias tentativas até conseguir o seu objetivo, que vamos ver aqui adiante. Então, continuando aqui, ele fundou então esse império das trevas devido à sua rebeldia. E ele levou com ele em todos um terço dos céus, os espíritos maus, os quais vivem maquinando. Veja o que eles ficam fazendo, eles ficam maquinando, cultivando e preservando em si um pensamento competitivo que é movido por ódio, soberba, rebelião. Olha, isso aqui que ele toca na gente. É isso que está dentro do coração do homem. O homem está sempre em competição, e está invejando sempre o vizinho. A grama do vizinho sempre é melhor. Às vezes é o ódio, uma palavra maldita, e a pessoa cria aquele ódio por aquela outra pessoa e vive o resto da vida com aquele ódio. Às vezes é uma soberba. Comprei um carro novo, vou mostrar para todo mundo. E a vaidade, o próprio Paulo diz nas suas escrituras, tudo é vaidade. No final da vida, tudo é vaidade. E a rebelião também, quando você não concorda com alguém, o que é que você faz? Você vai minar aquela pessoa, vai falar mal e vai contar mentiras para derrubar aquela pessoa. Então esse é o sentimento que esse mundo luciferiano compete ali dentro. Eles ficam o tempo todo pensando nisso e sabendo onde são as fraquezas do homem. Então ele associa, junto a tudo isso, ele incrementa uma pitadinha de que pensamentos de derrota. Eu não vou conseguir, Deus não me ama, eu não sou filho, Deus não existe, eu vou morrer mesmo, todo mundo vai morrer. Então ele detona a gente com esse pensamento de derrota, dia após dia, tempo em tempo, hora em hora. Ele está lá trazendo pensamentos de derrota. A situação do Canadá, como é que está? Está sem emprego. Meu Deus, o emprego vai bater a minha porta. Mas meu Deus é maior, gente. Meu Deus é soberano. É Ele que me sustém. Então, Ele vai sempre fazer o quê? No final das contas disso tudo, o que Deus quer é uma comunhão, como era com Adão. Ele visitava Adão e ficava conversando com Adão lá na Santa Paz, naqueles caminhos ali maravilhosos. Ele tinha intimidade com Adão, ele contava histórias e tal. Deus busca isso. Ele trouxe o seu filho na cruz para buscar novamente essa intimidade. A palavra é essa, intimidade. Nós temos pessoas íntimas dentro de nossas casas, geralmente estão dentro de nossas casas, estão próximas de nós, porque se não forem íntimas, não estão próximas de nós. Imagine essa intimidade com Deus, com uma intimidade muito preciosa, fiel, sem mácula. Além disso, o que é que eles querem fazer, além de cortar essa intimidade que nós temos com Deus, é a comunhão. A partir do momento que o homem pecou, ele perdeu essa comunhão com Deus. Deus se afastou de Adão, expulsou ele do Éden. E é assim que o pecado faz, ele nos afasta. E é isso que esse mundo de Lúcifer busca, tirar essa intimidade que nós temos conquistado com Deus em todo momento. O cair é do homem, mas o levantar de Deus, a gente tem que defender isso. A gente tem que ter essa intimidade, eu já falei, a gente tem que andar ombro a ombro. Outro dia nós estávamos na piscina e eu estava parado lá e a minha esposa perguntou, o que é que você está fazendo? Está triste? Não, eu estou orando. Estou orando. É em todo momento. Estou orando. Muitas coisas vêm nos afligir e no momento que ela vem nos afligir, qualquer medo, qualquer derrota, a gente leva para a cruz. Em orações, em súplica. Se Deus te acorda de madrugada, vai orar. Vai orar. Deus está chegando, Jesus está voltando. E Ele está trazendo muitos sonhos, muitas revelações. Ele quer que o povo dele se fortaleça. Tenha intimidade com este Deus. Foi Ele que nos criou e criou este mundo. Ele é poderoso, só tem Ele. Ou confia ou não confia, vamos ver aqui na frente. Sabemos que nesse reino, Deus criou os seus anjos em diversas patentes. Sabemos que tem os serafins, os querubins, existem tronos, existem dominações, existem potestades, existem virtudes, existem principados, existem arcanjos e existem anjos.
No Éden, o que é que ele fez quando expulsou o homem? Ele colocou querubins, colocou uma espada fumegante, isso era fixe, para proteger, para ninguém volte lá para o Éden. Efésios 6,12, o que fala? É muito interessante, ele faz a revelação, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele chama este mundo de mundo tenebroso. Tenebroso dá medo, gente. É escuridão. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, se você vê uma coisa de mal neste mundo, pode ter certeza que houve um movimento espiritual para que acontecesse. De bem também houve um movimento. Quando ganhamos uma graça de Deus, uma bênção, houve uma luta nos céus para que ela chegasse até nós. O contrário também, quando vemos guerras e doenças, alguma coisa aconteceu nesse mundo espiritual para que isso acontecesse. É o princípio de ação e reação. Alguém fez alguma coisa e fez um mal e coletamos aqui esta maldade de forma natural, através de doenças. A gente tem que lembrar que Satanás foi apenas um anjo. Ele não é Deus, gente. Satanás é um anjo, criado pelo Deus. Ele é apenas um anjo. Eu repito, é apenas um anjo. Aquele que está com Deus venceu essa guerra. Está vencida. Ele garante, somos mais do que vencedores, porque temos a salvação. Não é coisa diferente, não. Temos a salvação. É garantida, gente. Não devemos temer. Nós temos poder sobre Satanás também. Em nome de Jesus. É pelo nome dele que vencemos as tempestades desta vida. Ele convenceu 1/3 dos anjos. Mas eu digo uma coisa, ele não é onipresente. Sabemos que a onipresença é de Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele escuta todo mundo ao mesmo tempo. Ele é Deus, ele é meu, ele é teu, ele é de nós. Porque ele é onipresente. Mas Satanás não é onipresente. Ele depende das suas legiões, dos seus dominadores, dos seus principados, para poder agir nesta terra. Outra coisa, ele não é onisciente. Deus sabe as nossas intenções no coração, porque ele esquadrinha nossos corações. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele nos conhece desde a fundação do mundo. Imagine só. É ele que nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele é onisciente. Satanás não é. Ele só age pelo que nós falamos, pelas intenções, pelos olhares, pela maneira de agir, e ele ali fica ali do lado, olha, do lado não, que ele não fica ao redor estão os anjos, né? Ao redor ele está longe lá, rugindo feito um leão, mas ele está lá observando, olha lá o irmãozinho, está fazendo isso, está fazendo aquilo, vou pegar ele, e coloca pedras de tropeço. Sabemos também que ele não é onipotente, como foi falado, ele foi uma criação de Deus, ele não é o todo-poderoso. É um leão que é apenas um gatinho que ruge. É tanto que fala que a gente escuta só o rugido dele. Falamos que da outra pregação, que o leão, quando ele vai atacar uma presa, ele está ali, baixadinho na relva, ele não está rugindo, gente, porque ele está se aproximando da presa e vai atacar. Se ele está rugindo é porque ele está longe de ti. Porque antes estão os anjos, pode ter certeza. Aquele que não tem os anjos, que não aceitou Cristo, sim, ele está caladinho ali, ó, pronto para dar o bote e atacar. É incrível, a natureza nos ensina como é a ação dele. Mas já foi prometido, assim como foi prometido para nós a salvação, a vida eterna, foi prometido para ele um abismo de fogo. Esse abismo foi criado para ele e 1/3 dos céus, dos seus anjos. Mas o homem insiste em ir para lá, gente. Jesus morreu na cruz, nos salvou. Deus está sempre à porta batendo. Aquele que abre a porta, eu vou entrar e vou cear e vou organizar a vida dele. Mas o homem insiste em ir para esse abismo junto com Satanás. O caminho é largo, o caminho de santificação é estreito. É renúncia, é morte. É renúncia todos os dias. Eu escutei uma vez um pastor falando que achava ele que pelo fato de fazer o batismo, ele ia matar o velho homem afogado. Mas ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Então ele teria que matar esse velho homem todos os dias até o fim da vida. É incrível, né? Não é pelo batismo que vai ser uma vez, não, é uma luta até o fim das nossas vidas.
Então, como o título foi dito, cura e libertação, é necessário fazer, depois que nós somos salvos e declaramos Deus como o nosso único e Salvador, que Ele entre em nossas vidas e garante essa salvação. Existem algumas coisas aí que vão acontecer ao longo da nossa vida para nos fazer crescer, para atingirmos a plenitude do homem perfeito, aquela história das águas nos artérios, nos joelhos, a gente vai entrando, para a gente passar a se alimentar com alimento sólido, não só com leite, porque o leitinho é muito para criança, gente. Não existe crescimento. Tem muitos que morrem só no leitinho, mas estão salvos. Mas Deus não quer isso, Deus quer a plenitude. Então, é necessário essa quebra de maldições. Existem maldições, a gente pode dividir em três. Existem maldições presentes, existem maldições passadas, existem maldições futuras. Incrível, né? Maldições são coisas que nos perseguem de certa forma. O que são as maldições presentes? São portas, alguns falam de brechas, que são abertas por nós aqui e agora, nesse momento de nossa vida, mesmo depois de ter aceito o Evangelho, mesmo depois de ter aceito Cristo como o único Salvador. Depois eu vou falar o porquê isso acontece, né? Existem as maldições passadas, isso é interessante. Se chama herança geracional. Todos nós temos herança, não tem como. Nós temos a herança adâmica, que é de Adão. Adão pecou, consequentemente toda essa geração vem em pecado. Não tem como ter nascido nesta terra se não tiver vindo do pai Adão. Então herdamos isso. É uma herança que nós herdamos. Nós herdamos, depois que aceitamos Cristo, também nós herdamos uma herança, né? De sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É uma nova herança. Mas aqui agora, enquanto vivemos, nós temos essa herança passada, que vem de Adão, vem da nossa família também, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. São portas que foram abertas por eles, né? Mas que têm influência em nossas vidas aqui no presente. Eu vou explicar isso depois com exemplos, é muito interessante. Isso faz parte do nosso crescimento. Em Êxodo 34, 7 fala o seguinte, que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, ele não inocente, porque Jesus está na nossa frente, né? Ele é o nosso advogado. E o que é que ele faz? Ele diz aqui, ó, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. É o que? É teu pai, teu avô, teu bisavô, além do Adão. Isso tem uma influência em nossa vida, segundo os teólogos, de 30% de maldição. Os 70% está no presente aqui, é o que nós fazemos. E tem as maldições futuras, que segundo Salmos 42, 7 vai nos explicar. É o seguinte, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, que eu vi o significado disso aqui, são cachoeiras, quedas d'água, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ou seja, se você não consertar essas maldições presentes que você faz, e as passadas dos teus avós, teus pais, vai vir um outro abismo, e um outro abismo, e um outro abismo. Então, é de extrema necessidade que nós peçamos perdão por esse pecado geracional, essa herança. Segundo Timóteo 3:13 fala o seguinte, mas os homens perversos e impostores, isso é o que vai acontecer quando fala do abismo e abismo. No abismo chama, se você pecar aqui, é um pecadozinho e tal, mas sabe que esse pecado vai chamar outro, e vai chamar outro, e outro, daqui a pouco você está todo atolado, está coberto de pecado, está no lamaçal. Então ele fala aqui, ó, em 2 Timóteo 3, mas aos homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Com um coração enganoso, a gente se engana a nós mesmos. É só um pecadinho, é só uma besteirinha, que é isso, tal. E é isso que acontece. Então são as maldições futuras. Mas o que acontece quando você confessa tudo isso
você ganha novamente o que Deus quis desde o início da época de Adão, antes do pecado: a intimidade e a confiança. Ou seja, o que seria a confiança? O que é confiar? Não tem nada para esconder do outro, né? Assim, não tem nada encoberto. E comunhão, o que é comunhão? Poxa, é dizer assim, ó, está tudo bem entre a gente. Isso é comunhão. Sem briga, sem ódio, está tudo bem. É isso que Deus busca, essa paz. Está tudo bem com meu filho, estamos bem com o nosso pai, estamos íntimos a Ele em todo momento, estamos buscando em qualquer situação, em qualquer decisão, porque tudo é por Ele, para Ele. A gente pode dizer que, será que podemos dizer, Ele diz para nós que nós somos herdeiros e cordeiros, Ele está dizendo assim, olha, o que é meu é teu. Será que podemos dizer isso para Ele também? O que é meu é teu, Senhor. Tudo que eu tenho aqui na terra, o que eu sou, pertence a Ti. Será que somos capazes de ter essa comunhão com Ele? Em Efésios 2, de 1 a 9, é um textozinho que fala sobre o que acontece, o que Ele fez para nos resgatar, né? Em Efésios 2, de 1 a 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha, imagine só o curso. Existe uma correnteza, existe um caminho largo, é o curso deste mundo, é o que dizem que é comum, é o que é óbvio, o que é mais fácil. Este é o curso do mundo. Tudo é mais fácil, todo mundo está, em princípio, feliz, mas estão caminhando para um abismo. Que fala assim, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Não que o crente deva andar na contramão por andar na contramão, mas andar pela verdade. Lembre-se que um dos elementos da armadura é o cinto da verdade. É essa verdade que nos faz caminhar para Cristo. Então, nas quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O que é que ele fala aqui? Será que a gente consegue ver o ar? Alguém consegue ver o ar? Não, né? É invisível, né? Mas a gente precisa dele, né? Para respirar e tudo. Mas ele fala aqui, segundo a potestade do ar, você não consegue ver do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é pecado? Desobediência. É só isso. Deus disse, não coma daquela árvore, que morrerás, e foi lá e comeu, desobedeceu, pecou. Ou seja, então aquele que anda em obediência está bem com Deus, não é assim? É, né? Vamos andar bem com Deus, que vai estar tudo bem, vamos ter intimidade e comunhão com Ele, que é isso que Ele busca, é isso que nós buscamos. E fala aqui, que na potestade do Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aquilo, né? Todo mundo veio por esse caminho lá. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Uma observação e dos pensamentos. Que pensamentos são esses, hein? Se eu já estou fazendo a vontade da minha carne, que pensamentos seriam esses? São as setas do inimigo, né? As influências externas, né? É eliminando a nossa mente para que entre em nosso coração. E fala aqui, e éramos por natureza filhos da ira. Por que filhos da ira? Deus prometeu, pegou, afasta-se de mim, não vos conheço, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sua misericórdia dura para sempre, né? Claro, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o Filho dele, Cristo. Pela graça sois salvos. Quando ele fala pela graça, nós sabemos, não tem nada que eu possa fazer, que nós possamos fazer para alcançar esse lindo céu, essa nova comunhão e essa intimidade novamente, se não for pela graça. É de graça, não é por obras, não é? E juntamente com ele, nos ressuscitou. Ele está falando isso aqui no presente, gente. Sabemos que no reino espiritual não existe relógio, não existe o cronos, na verdade. Não existe, não tem relógio lá. Então ele está falando isso aqui como se fosse um presente, ó. E juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar, ele fez nos assentar. Quando ele diz assim, fez assentar, antes de assentar, ele nos guiou. Quando ele fala que nos guia, por que ele vai nos guiar? Será que a gente
ou das duas coisas, ou a gente não sabe o caminho, ou somos cegos, né? E muitas vezes somos cegos nesse mundo espiritual. Se ele não nos revelar, muitas vezes pegar nas nossas mãos, nos carregar no colo dele, a gente não vai por esse caminho estreito. Então ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Parece difícil, né? O mundo está aí largo, como ele fala ali, existe uma correnteza que está levando muita gente para a perdição, mas ele vai lá e nos resgata. Ele nos faz assentar, nos tira daquele lamaçal e leva para esse caminho estreito, para chegar nos céus, para nos fazer assentar no lugar. É garantido, ele nunca vai nos abandonar. Isso ele fala, ele nunca vai nos abandonar. Continuando, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Eita, fé, gente. Será que a gente consegue comprar a fé ali no mercado, hein? Eita, como é que a gente consegue essa fé, hein? A gente não viu Jesus morrer. Puxa, como é que é isso, hein, gente? A fé veio pelo ouvir. Isso. A palavra de Deus. Eu estava escutando um pastor falando que a gente tem que ler a Bíblia por causa disso. Que a fé vem pelo ouvir. A gente tem que ler as Escrituras em voz alta. Por que Deus fez 2 ouvidos, hein? Se um falhar tem outro, ou fortifica, né? Vem pelo ouvir. A gente tem que ler a palavra de Deus em voz alta para a gente se escutar. E fala aqui, e isto, continuando aqui, isto não vem de voz. Uma vez a gente pregou aqui sobre o machado perdido. Não sei se alguém estava aqui na época. Existem 2 elementos no machado. É o cabo e a lâmina. A lâmina é forjada no fogo. A lâmina é o Espírito Santo. E o machado somos nós. Na época, havia uma árvore chamada carvalho, e era uma árvore muito tortuosa, cheia de nódulos, difícil de trabalhar, mas só tinha ela na época. A arca foi feita com ela, e todos os objetos eram feitos com essa madeira. Era difícil, eram várias planas, e corta, e tira os nódulos, e plana de novo, e lixo, até conseguir um objeto perfeito. E somos nós, homem de coração duro, cheio de nódulos, difícil, tortuoso. E falando sobre o machado, existem 2 elementos que fazem a união entre a madeira, que somos nós, e a lâmina, que é forjada no fogo, no Espírito Santo, que é com esse machado que vamos derrubar grandes árvores, grandes problemas na nossa vida. É um elemento chamado cunha. Quem já viu a cunha? Ela está lá em cima. Está na união entre a madeira e o machado. A cunha. A cunha, ela é molhada, é batida, molha de novo, aquilo incha e imprensa ali naquela lâmina, naquela abertura que tem na lâmina, e ali fica. E nós podemos trabalhar. Pá. Mas às vezes o tempo está seco, vamos falar na natureza, aquela cunha ela diminui de tamanho e o machado escapou. E aquele jovem perdeu o machado nas árvores. E foi o profeta e jogou o quê? A madeira e o machado flutuou. Lembra dessa história? Muito interessante. Essa cunha, gente, essa cunha é a fé. Ela que segura no Espírito Santo, nesse poder, que podemos mover terra e céus nessa terra. É através da fé. O machado é emprestado. E ele dizia, o machado era emprestado. Ai meu Deus, o machado era emprestado. E é isso, é a fé. E é necessário essa cunha. Um elemento tão pequeno, mas que faz uma grande diferença. É a busca por Deus, a leitura da palavra, a intimidade, a confiança. Isso aí é que vai nos unir ao Espírito Santo, o crer. Como é importante. E Deus fala aqui que não deu obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, sabemos que no final de tudo, haverá um grande tribunal. Um grande julgamento. Milhões de pessoas, de almas serão julgadas. Todos nós iremos passar. Não tem como não passar por esse grande tribunal. O Deus, o Senhor, é o grande juiz. Ele vai estar lá em cima, com o seu martelinho lá, julgando cada caso. Jesus vai ser o nosso defensor. Com seu sangue, ele nos cobriu. E aquele juiz vai ver o Jesus lá, na nossa frente, para nos defender. Mas existe um outro elemento muito importante, a qual o juiz vai averiguar. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, onde é que está? Dentro de nós.
Ele é testemunha fiel. Não tem como enganar. Cada cantinho do nosso coração, cada mentira, cada coisa encoberta, Ele sabe. Ele sabe quem realmente é verdadeiro, quem realmente é sincero. E o juiz vai olhar para o Espírito Santo e vai dizer: é verdade, este aqui te aceitou o Senhor. Não tem como enganar. O coração é enganoso do homem, mas ninguém engana o Espírito Santo que está dentro de nós. É inevitável. Por isso que no final muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, profetizei. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas temos essa autoridade, irmãos, no mundo espiritual. Através da fé de Deus, que é dada, é emprestada como martelo é emprestado. Através do Espírito Santo, que clama por nós com gemidos inexprimíveis. E fala assim, em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Cremos. É o Senhor Deus que escreveu isso aqui. Você tem poder, nós temos poder para mudar este mundo. Somos testemunhas vivas. Tem que crer, não tem como, não tem, é a chave. A chave, às vezes, é um elemento tão pequeno, mas a gente não sabe quais portas podem abrir. Pode ser portas imensas, onde vão dar para ambientes imensos. E essa chave que vai abrir essa porta dos céus, para a gente entrar nesses céus tão maravilhosos, para ter essa vida eterna. É necessário ter fé, creia. E aqui na terra, agora, nós temos poder, porque temos o Espírito Santo. Quem não crê, faça prova. Muitas das vezes também eu duvido, é natural, mas eu faço provas com Deus, com outras coisas, pequeninas coisas que sejam mais imediatas, e vejo ali a presença do Espírito Santo. Ou através da leitura de uma palavra, ou de um hino, alguma coisa que acontece no mundo natural, e a gente testifica a presença de Deus nesse mundo natural, através da sua natureza, através do próximo. E fala: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É o mundo. Há poder. Quem lembra do endemoniado de Gadareno, que fala em Marcos 5:1-29, quando Jesus chegou naquela ilha e o endemoniado foi lá: não tires daqui. E ele perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Havia milhões de demônios ali dentro. Só um parênteses, porque haviam milhões. Havia uma legião, né? Ali é o seguinte: ele pecou, pediu perdão, pecou de novo, e sempre um demônio vai trazendo mais outros. Porque a casa está vazia, irmãos. A casa está vazia. O demônio sai, depois volta com mais dois, com mais três, e enche o coração daquele homem. Mas a partir do momento que você pede perdão, o Espírito Santo entra em você, a casa está cheia. Não tem como nada voltar mais. Quem não lembra da mulher encurvada? A mulher encurvada é uma doença? Será que ela tinha osteoporose? Era uma mulher encurvada. Mas eram demônios tocando na saúde daquela mulher. Imediatamente ela ficou curada. Lucas 13:1-13. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Quantas vezes a gente vê na rua pessoas encurvadas ou doentes com alguma coisa que até os médicos não sabem o porquê? Às vezes são espíritos. Até geracional, herança geracional. Também eu vou contar alguns casos aqui, muito interessante isso. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, gente. 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Será que essa mulher não procurou médico? Procurou, gastou todo o seu dinheiro atrás de médico, tentou de tudo. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia.
o filho pródigo passou. Quem não lembra também do filho pródigo? Como é a história do filho pródigo, né? Ele fez o que Satanás fez, ele se rebelou contra o pai, né? E o que aconteceu com ele no final? Por que ele voltou para a casa do pai? Reconheceu. Passou fome, foi comer a comida dos porcos. Quantas pessoas estão passando fome? E por que será? Rebelião, espírito de rebelião, espírito luciferiano. Foi o primeiro que fez a rebelião, espírito de rebeldia. Saul, o rei, foi ungido, não foi? E Davi, por que de vez em quando tinha que ir para lá e tocar harpa para ele se acalmar? Entravam demônios nele, um homem ungido. E por que esses demônios voltavam? Ele não percebeu, o espírito não estava mais sobre ele. E vinham outros demônios, vinham outros, e Davi estava ali, tocava, e vinha mais, e vinha, não tinha jeito. Por que a gente pode afirmar que eram demônios? Porque no final, o que aconteceu? Suicídio. Entrou em depressão, suicidou-se. Um homem que era ungido por Deus. Então, nós temos aí que é importante a gente cuidar da nossa salvação, porque é possível perdê-la por um descuido, um pequeno descuido. Posso dizer que o tamanho do cativeiro depende da quantidade de portas que nós abrimos. Sabemos que as portas são abertas por dentro, né? Quando Jesus diz, estou à porta e bato, você abre se quiser. O demônio está ali também. Às vezes até arromba a porta e entra, né? Mas é você que permite. Opressão, muita opressão leva a uma possessão. Uma pessoa que anda muito oprimida entra em possessão. Possessão é um cativeiro. O inimigo usa aquela pessoa para cavalgar sobre esta terra, porque ele não consegue se manifestar se não houver alguma natureza carnal, ou humana ou animal. E ali ele consegue se manifestar e impedir outras pessoas de alcançar a libertação. Então, está em Cristo, aquele que está em Cristo está liberto. Ele está sempre esquadrinhando nossos corações, para que essa sujeira possa sair, para que possamos crescer, para que possamos entender o reino espiritual. Mas eu pergunto uma coisa, por que buscar essa cura e libertação? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, em João 15, de 1 a 4, o que é que ele fala? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa. Quem sabe disso, né? Todo mundo sabe. Vai lá, tira os galinhos secos, aduba a terra. Eu lembro que meu pai tinha um pé de coqueiro e todo ano ele cavava ao redor do coqueiro e colocava sal grosso para dar água do coco bem docinha, né? Cuidados. Tira as folhas secas e ajeita e tal. E é isso que ele faz. E é isso que nós devemos buscar quando o Espírito Santo nos toca para nos libertar dessas heranças do nosso passado e as coisas que nós fazemos. É sempre através do pedido de perdão. E não é só perdão em continuar, porque senão o demônio volta de novo. Tem que mudar, tem que se converter. Conversão é mudar de direção, né? É isso que não fazer mais. Então diz assim, ele limpa para que produza mais fruto ainda. É essa a vontade dele. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lembra aquela herança? Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Porque ele é o Senhor, é o Supremo. Assim, nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Então é uma troca aí, tem que estar nele. O que vocês acham do aborto? Falando sobre isso, é uma maldição, não é? O que acontece nesse mundo espiritual quando uma pessoa faz um aborto? O que acontece? Concordam que existe um derramamento de sangue no ventre da pessoa que derramou, que matou aquela criança? Antes de ser expulso, aquela criança vai derramar sangue no ventre daquela mulher. E a gente vê que ao longo da história, até nos tempos atuais, existem muitas crianças e seres humanos sendo sacrificados. O sacrificar é derramamento de sangue, isso chama demônios. Né? Infelizmente essas coisas ainda acontecem e aconteceram muito.
Sempre tinha derramamento de sangue, isso é para chamar os demônios. E o que acontece quando a mulher derrama, vou contar um caso que eu escutei, quando a mulher derrama sangue dentro do ventre dela, houve um caso de uma mulher, que o filho dela, de repente apareceu, ia se casar, um jovem, e ele apareceu com câncer nos testículos, ou seja, ele não poderia mais produzir filhos e nem poderia se casar, né, com essa mulher. E ela foi consultar uma pessoa que precisa ter 2 pessoas, né, onde estão 2 pessoas, Deus vai estar presente, Jesus ali naquele momento, na hora de confessar o pecado. E essa mulher, ela estava conversando justamente com a profeta, e ela disse, olha, eu sinto que tem alguma coisa aí, é o teu primogênito, o único filho, a tua geração vai parar aí, ou seja, vai ser extinta, esse filho seu não vai mais produzir netos e vai parar por aí. E ele disse, mas eu não entendo, eu sou crente, aceitei o evangelho, já pedi perdão pelos meus pecados e tal, meu filho nasceu na igreja, crente, toca e tal e tal. Eu disse, mas tem alguma coisa aí? Ele disse, não tem não, tal. O Espírito Santo está me falando que houve um aborto. Não houve, não estamos falando de mim, estamos falando do meu filho. Ele disse, tá ok, mas tem alguma coisa aí. Ele disse, não, estamos falando do meu filho. Na terceira vez, ele disse, então faça o seguinte, minha senhora, vá com seu filho fazer o exame, fazer a cirurgia e que Deus nos abençoe. Então a mulher se tocou, baixou a cabeça e disse, olha, realmente, no passado, ela tinha feito 5 abortos. E ela dizia assim, porque eu era muito jovem, não sabia o que fazer com aquelas crianças. E eu abortava, eu não tinha uma pessoa certa para me casar. Então, ela confessou esse pecado, junto com aquela segunda pessoa, profeta, e viajou. O filho já estava lá fazendo os exames, chegou lá, o médico, por precaução, se eu vou fazer mais um exame, como é uma cirurgia muito complicada para tirar esse câncer, vou fazer mais um exame. E viu que o câncer estava regredindo de tamanho. Ele disse, opa, é estranho isso. Vamos aguardar mais um pouco. Fez outro, regrediu mais um pouco. E ok, essa profeta foi embora, não soube do desfecho da história. E numa das palestras, que ela trabalha com isso também, a senhora estava por acaso lá, e ela contando o fato, a senhora se levantou, eu sou aquela senhora. Foi lá na frente e testificou que o filho já tinha engravidado, a mulher já tinha casado, foi curado. E pelo fato de apenas confessar o pecado antigo, houve cura e libertação naquela família. Então, Deus nos trouxe para sermos luz, sabe? E a gente só pode ser luz se a gente contemplar o dono da luz, que é Deus. Através de leitura da palavra, de busca, de ser íntimo, de ter confiança, que apesar do mundo todo se acabar, você está bem com o Criador. E a gente só vai conseguir transmitir essa luz se a gente puder contemplar esse Deus, contemplar essa luz que está nele. Houver realmente perdão, liberação. Muitas pessoas, elas carregam muitas mágoas. E muito interessante que quando uma pessoa nos faz mal, a todo momento que a gente lembra, a gente sente aquela dor, aquela emoção do que aquela pessoa fez. Isso porque a gente não liberou o perdão. Estamos o tempo todo sentindo essa dor, como se fosse aqui e agora. Mas a partir do momento que a gente libera o perdão, é para o nosso benefício. A gente não sente mais essa dor. Se a gente olhar no corpo humano, o que é produzido, estresse, cortisol. Cortisol é um elemento que acidifica o corpo, que leva ao câncer. Quantas pessoas estão magoadas por aí porque não liberaram perdão? Muitas vezes a gente não se sente perdoado até pelo próprio Deus. Não merecedores, muitas vezes. O interessante é que ele diz que joga nossos pecados no mar do esquecimento, né? Por que ele teve que falar esquecimento? Porque nós somos falhos. A gente está sempre lembrando. Mas ele não, ele esquece de verdade. Por que a gente não acredita nisso, hein? Por que a gente não faz igual ao Criador? Então, existe um exemplo, quem lembra de Neemias, ele confessou o pecado geracional, isso é bíblico. Está em Neemias 9, de 1 a 3.
Ele confessou um pecado geracional. Veja só o que está escrito lá. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco. Estavam se humilhando, né? E traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram e todos os estranhos puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha que interessante. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia e outra quarta parte deles fizeram a confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, para a gente alcançar essa plenitude que Deus quer nos dar, passarmos a comer alimento sólido, a gente tem que confessar esse pecado geracional também. Muitas vezes a gente não lembra, não sabe, não tem mais os pais, ou os avós, ou bisavós, mas assim, entrega tudo na mão de Deus. Se o Espírito Santo quiser lembrar, como aconteceu comigo, eu lembrei de algumas coisas. Eu tinha 5 anos que aconteceu na minha família, pecados dos meus pais. Confessei junto com a minha esposa. Confessei, cortei esse mal. Deus vai trazer se Ele quiser. Se não quiser, entrega tudo nas mãos de Deus, confessa, como foi feito aqui, ó. Ele diz aqui, ó, e ele confessou, fez a confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então, é muito importante. Lembre-se, são os 30% que às vezes nos impede de alcançar essa plenitude, a estatura de varão perfeito. Houve um outro caso muito interessante também, de uma mulher que se casou com um homem e ela teve um bebê e o bebê morreu ao nascer. E ela descobriu, ela crente, profeta, descobriu que na família do marido todos os filhos dos primogênitos faleceram também. E o que aconteceu? Então ela começou a conversar com o Espírito Santo e começou a investigar. Conversou com a mãe do esposo e tal, e foi. E descobriu que aquela família do marido, há muitos anos atrás, eles matavam escravos. Derramamento de sangue. E o diabo, ele nunca vem sem motivo. É uma porta aberta, uma brecha. E é isso que acontece. Bem, esses são alguns exemplos e que o Espírito Santo possa nos trazer a nossa mente, coisas desse tipo, coisas que às vezes a gente esquece. Eu soube de um caso também de uma mulher que ela teve toda a sua infância na mente dela cancelada. Alguma coisa aconteceu no passado e foi bloqueado. Mas o Espírito Santo, ele consegue trazer isso, ele esquadrinha, como diz a palavra, ele vai naqueles cantos escuros, erros que a gente até não lembra mais e está lá guardado, esquecido, nos cacarecos da vida, e ele traz à tona. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes comigo também, pequenas coisas. Mas tudo isso, creio que é para o crescimento, para a maturidade. E é esse o nosso objetivo, né? Ter essa plenitude. Eu gostaria que ficássemos em pé para encerrar. Vamos fazer uma breve oração aqui agora. Senhor Deus que está nos céus, muito obrigado por esta palavra. É conhecimento, é busca pela plenitude do Espírito Santo, para que a gente possa ter essa intimidade com o Senhor. O Espírito Santo está dentro de nós e que é a nossa testemunha fiel. Não podemos esconder nada, temos que ser realmente, verdadeiramente sinceros conosco e principalmente com Deus. Não tem como enganar o Senhor, o Deus, o juiz. Não há como. Então, que a gente possa realmente ter o seu íntimo e possamos conversar abertamente, como se fosse uma pessoa aqui presente, que Ele está dentro de nós. Que possamos clamar a Ti, temos essa liberdade, sabemos que temos esse poder de fazer essa intervenção nesse mundo espiritual, a fim de mudar, de sermos testemunhas, de levar graça e misericórdia, de proclamar as boas novas a toda a criatura, como é falado em Belém, Judá e até os confins da terra. Esse é o nosso propósito aqui, enquanto o Senhor nos der vida. Ó Senhor Deus, nos ajuda a cumprir isso, nos ajuda a sermos fiéis, a mantermos esse machado em nós, essa fé que é emprestada, que é o Senhor que nos dá pela palavra, que possamos ter sede de Ti, ó Senhor Deus,
Às vezes o mundo é tão largo, são tantas correntezas e tempestades que tentam nos tirar do nosso rumo. Mas a graça do Senhor é tão grande que nos traz tantas palavras boas, nos incomoda, Senhor, no nosso interior, bate a porta, que nos traz novidades de espírito, coisas novas que o Senhor nos revela, conhecimento da palavra. Ó Senhor Deus, que esse cinto nunca, o cinto da verdade nunca saia de nossos corpos, de nossas armaduras, Senhor, para que possamos atar toda essa armadura, para que possamos, como foi dito outra vez, esse avião da graça, como foi testemunhado aqui, ó, uma visão que eu tive, o avião é o avião da graça, que esse cinto, quando a aeromoça fala, afiveram os cintos, é o cinto da verdade, para que a gente não escape desse avião da graça. Ó Senhor Deus, e esse avião vai nos levar para os lindos céus, vai nos levar de volta para casa, porque de lá saímos, irmãos. Ele nos conhece desde a fundação do mundo. Não há alma, não há ser humano no mundo que tenha vindo nesta terra se antes não tivesse vindo de Deus, do Criador. Ele nos conhece desde a fundação do mundo. Ó Senhor, obrigado pela tua graça, que é infinita, tua misericórdia. Ó Senhor, por termos te conhecido, ó Deus, e nos ajuda a preservar essa fé, Senhor, a que possamos crescer e nos comprometer cada vez mais contigo, nesse mundo, nesse lindo mundo. Em nome de Jesus Cristo, te peço isso. Amém.